aproveitar aqui, eu queria agradecer a igreja. E nesse agradecimento eu quero poder ser usada por Deus para despertar no coração de vocês, algo que eu sinto que com o tempo, hoje eu falei um pouquinho com as mulheres, que é o que acontece muitas vezes. Nós ficamos na igreja há muito tempo, a gente ouve a palavra toda semana, e nós acabamos ficando meio acostumado com a presença de Deus, com um milagre desse. E às vezes a gente perde algumas coisas do Evangelho e dos princípios que Deus estabeleceu essa igreja, nós acabamos perdendo algumas coisas. Então eu queria primeiro agradecer aos irmãos, porque o ano passado eu fui desafiada pela Sara para ir para a África. Ela me ligou e falou: mamãe, vamos para a África comigo. Eu falei: como que eu vou, filha? Duas muralhas, né? Uma é o seu pai me liberar um tanto tempo, e a outra é finanças. Aí ela falou: eu falo com o papai. Aí falou, o Celso falou: pode ir. Falei: bom, agora é a outra montanha que eu tenho que transportar, né? E Deus usou vários irmãos, Deus usou essa igreja, e eu fui para a África, e foi assim, depois de 10 anos, eu pude conhecer o trabalho que o Rafa e a Sara realizaram lá durante esse tempo. E Deus, e quando nós fomos, né, eu pensei que eu ia ficar um tempo lá, e o Celso ia ficar aqui, e ele falou: trata do meu visto, porque eu vou também. E assim, fomos juntos, e Deus realmente mexeu com a nossa vida, e está mexendo com a nossa vida de uma forma muito linda, surpreendente, né? E a Aline falou assim: essa família é meia doida. O Celso ia viajar, e aí ele falou para o Tiago não viajar. O Tiago ia com ele, depois apareceu uma reunião: não, filho, você não vai. E eu não queria que ele viajasse sozinho, né? Eu fico preocupada dele estar só. E aí eu saí da reunião, eu falei para as meninas: eu vou ver se eu consigo ir com meu marido, porque o Tiago não vai, eu vou ver se eu consigo ir com o Celso. E aí eu vim para casa mais cedo, almocei com ele, eu fui deitar, e amor, eu posso ir com você? Eu não queria que você fosse sozinho. A viagem é longa, né? Deixa eu ir com você. Não, amor, não quero que você vá. Você não vai, não. Eu falei: amor, mas é muito longa a viagem, eu queria ir cuidar de você, é meu ministério, é aquilo que Deus colocou na minha mão, sabe? Eu não tenho nada mais importante para mim do que eu estar do seu lado e cuidar de você. Ele: não. Eu não quero que você vá, porque às vezes eu pego um barquinho, durmo em qualquer lugar, tal. Tá, né? Aí ele foi tomar banho, levantou, foi tomar banho para poder ir. O Tiago entrou lá dentro do quarto, conversando comigo, deitado na cama, e ele virou e falou: cadê o Tiago? Eu falei assim: tá aqui. Aí ele abriu a porta e falou: Tiago, vamos. Tiago: para onde, pai? Lá para o porto? Não, vamos para Ribeirinha. O Tiago olhou para mim: como, pai? Eu falei: a sua mãe participa da reunião, e você vamos comigo. E nós arrumamos a mala do Tiago, o Tiago falando comigo, eu anotando aqui no papel o que eu tenho que falar com a reunião segunda-feira. E o Tiago arruma a mala e põe uma coisa, e está os dois lá no barco, graças a Deus, ele não foi sozinho. E aí essa família é doida. Então nós fomos para a África, e Deus, dessa forma, sabe assim, surpreendente, tem mexido muito com as nossas estruturas, com aquilo que Deus quer. E eu queria passar um vídeo para vocês daquilo que aconteceu lá e que vocês foram parte, porque a igreja me ajudou, irmãos daqui me ajudaram, né? A igreja também me deu uma oferta, e eu quero com isso que a igreja entenda que nós temos um propósito de nações dentro do nosso coração. Nós temos 48 horas, 24 horas de louvor, somos uma igreja adoradora, uma igreja de comunhão, amém? Somos uma igreja de comunhão, temos expandido, mas as nações não podem ser deixadas, nós precisamos amar as nações. E aí eu queria passar, tá certo, Roger? Tá? Então eu queria passar um videozinho daquilo que aconteceu com a gente lá na África durante esses dias que nós fomos lá. Vai, pode passar, Roger. Aleluia! Glória a Deus. Eu amo esse povo.
eu vou lá e o meu coração fica cheio de amor, de conhecer, de ver um trabalho que Deus usou a Sara, né, para continuar um trabalho que começamos há 30 e tantos anos atrás. A Sara foi e continuou esse trabalho e agora nós estamos voltando para lá. E algumas coisas foram muito marcantes para mim, e uma das coisas foi que eu fui 3 gerações. Então foi a Sara, a Sara e a Rebeca, a minha neta. Então fomos 3 gerações, e eu poder ver o amor que Deus tem colocado no coração da Rebeca para continuar esse trabalho, para ir voltar para lá. A Sara tem uma casa lá, e aí nós falamos para o Rafa: vende essa casa, está aí, vai acabar. E ele falou: não, essa casa é para a Rebeca, porque ela tem um chamado e ela vai casar. Deus vai dar para ela um homem que tem um chamado. E ela fala para mim: vovó, eu vou morar com você lá agora. E quando nós chegamos na igreja lá, vocês viram nós 3 de vestidos. E quando nós chegamos na igreja em Angola, em África, eles querem nos vestir com a roupa deles, sabe? E então eles vêm, as mulheres começam a dançar em volta da gente, e eles põem aqueles panos, né, aqui, põem o pano na cabeça. E teve uma igreja que ela veio fazer isso comigo, me chamou lá na frente, que era de um filho nosso na fé. E ela veio fazer isso comigo. A esposa desse pastor, ela tem problemas, às vezes, de mente. E às vezes ela ficava totalmente descontrolada, saía na rua nua. E esse pastor permaneceu firme, fiel, cuidando dela. E hoje ela está bem. E quando ela me vê, ela grita: mamãe, mamãe, eu não estou órfã, mamãe, mamãe. E aí nós fomos na igreja dela, né? E eles foram então me vestir de africana. E aí, quando elas foram me vestir de africana, a Rebeca chorava tanto lá no banco, tão compulsivo que a Rebeca chorava, que ela saiu de lá correndo e me abraçou. E nós 2 começamos a chorar ali na frente. Eu pude tirar a minha roupa e passar para a Rebeca. Então, isso para mim foi muito bom, sabe? Eu poder passar, e por isso que eu estou passando para vocês. Que essa igreja aqui é uma igreja missionária, em nome de Jesus. Sabe, esse trabalho que foi feito lá foi por causa dessa igreja. Essa igreja daqui foi para lá através da vida do Rafa e da Sara. Né? E um dia eu e o Celso estávamos lá no mato, lá na fazenda, com todo o conforto que Deus tem nos dado, com tudo muito bonito, tudo muito bem arrumado. E aí Deus falou para nós... ele virou para mim e falou: amor, o que você faria se eu morresse? De vez em quando a gente vai ficando velho, a gente vai tendo esses papos, né? Assim, o que você vai fazer? Você vai casar de novo? É doida, é? Aí ele falou para mim assim, eu falei: amor, eu não sei, é difícil morar aqui só. E o seu trabalho aqui seria com pastores. Eu não, como é que eu vou trabalhar com um homem? Eu não sei o que eu faria. Talvez eu chamaria o Fabiano, porque eu não posso tirar o Tiago de Belém, eu não posso tirar a Sara de Bebedouro, e o Fabiano que seria mais disponível. Eu continuaria o trabalho que você tinha começado. E aí eu falei: se eu morrer, amor, o que você faz? Aí ele falou assim: eu vendo tudo, equipo um barco bem joia, bem equipado, e vou para a Ribeirinha. Aí eu olhei para ele e falei: o que você está esperando? Eu? Por causa de mim, você não precisa ficar aqui. Vamos embora. Vende tudo e vamos embora. E aí nós colocamos a fazenda à venda. Colocamos o sítio à venda. E quando eu fui para a África, eu pensei que eu estava indo para a Ribeirinha. Né? Eu vou para a África, vou visitar o trabalho. A hora que chegar, vamos vender, vamos fazer um barco bem equipado. Ele quer fazer uma lancha. Construir uma casa boa, uma casa mais ou menos em cima de uma lancha, uma placa, como é que chama? Uma plataforma, balsa. E aí, a hora que eu quiser ir de um rio para o outro, eu ligo a balsa e vou com a minha casa para outro lugar. Literalmente andar sobre as águas. E aí, de repente, eu estou lá na África e o primeiro culto que nós fomos, o pessoal veio, nos encheu de roupa e nos recebeu com tanto carinho. O africano, ele é muito caloroso, ele é muito amoroso, sabe?
E aí ele veio, nos recebeu com todo carinho. Aí o Celso foi ministrar. A hora que o Celso foi ministrar, irmãos, eu estou disposto a vir para cá e passar 2 anos com vocês. Eu olhei para a Sara e falei, uai, não é para Ribeirinha que eu vou, não? E aí a igreja já começou a levantar e bater palma e gritar glória a Deus, aleluia. E aí a gente está arrumando para ir para a África, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu quero que todo fôlego que eu tenho, eu possa cantar da bondade do Senhor. E nessa viagem, nós fizemos uma viagem missionária. Eu morei lá durante um tempo, mas eu nunca fui no interior, porque naquela época a guerra era muito forte. E havia muitas minas, e as crianças eram pequenas. Então eu não ia nas viagens missionárias com o Celso, eu ficava em casa. Que às vezes eu nem sei se era melhor ficar ou ir, porque ele ficava, naquela época não tinha celular, não tinha comunicação nenhuma, ele viajava e ficava fora de casa 7 dias, 10 dias, eu não sabia se ele estava vivo ou não, se tinha passado por cima de uma mina ou não, e eu ficava tensa em casa, mas eu tinha que passar para os meus filhos, que era um privilégio, o papai servir a Jesus. E eu louvo a Deus porque Deus me deu força para isso, que hoje os meus 3 estão servindo a Jesus. Naná tem passado uma luta, mas mesmo com a luta, ele não largou o altar. Porque ele sabe que a melhor coisa que tem no mundo é servir a Jesus. E aí, eu fui fazer uma viagem missionária com o Celso. Vamos fazer uma viagem missionária. A Sara também nunca tinha ido. E nós fomos para dormir em barraca e ficar bem no meio do povo, onde há aquela recepção, comer, fazer 3 pedras e acender o fogo ali, fazer a comida e comer junto com eles. E aí vem aquela pessoa com um prato de rato, com espetinho de rato e te oferece na maior alegria do mundo. A Sara ficou desesperada. Aí eu falei assim, aí filha, viaja. Ela falou assim, não foi a primeira, mamãe, foi a última. E nessa viagem que a gente foi visitar esse lugar, da outra vez o Celso esteve lá. E ele pregou o evangelho para uma pessoa. E ele se converteu. E nessa viagem, depois desse 1 ano que o Celso esteve lá, nós chegamos lá, existe uma igreja. E nesse dia nós batizamos 78 pessoas. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Você sai para fazer batismo, e eu não sei se vocês notaram, tem um lago lá, que eles vão fazer batismo, e eles saem, é muito fedido, é muito sujo, cheio de lodo, sabe, é uma água fedida, e eu, muito empolgada, vou lá para frente para fazer o batismo, cara, eu não consegui ficar perto, de tanto que estava fedida a água. Depois saímos no outro lugar, e lá naquele lugar tinha, não sei se vocês viram ali no filme também, debaixo de um cajueiro, havia mais ou menos umas 40, 50 pessoas nos esperando. E havia um senhor que nos conheceu quando nós moramos lá da outra vez. E nós chegamos, eles perguntavam, como é que está o menino Fabiano? Como é que está o menino Tiago, a menina Sara? E você fica vendo aquele povo passando por tanta luta, por tanta dificuldade, sabe? Não tem uma pessoa para pregar o evangelho, não tem uma igreja para ele ir, mas ele permaneceu firme, sabe? Guerra, fome. Mas a pessoa está ali firme, pregando o evangelho. Tinha 35 pessoas para batizar naquele lugar. E aí, quando ele estava cantando, preparando o pessoal, eu falei para o Celso assim, amor, será que esse povo está entendendo? Será que eles sabem por quê, que eles estão fazendo? E aí o Celso parou, e o povo parou de cantar, havia um senhor com uma muleta, ele era defeituoso da perna, e perguntamos para ele, por que ele estava fazendo, o que ele ia fazer? Ele falou assim, eu quero declarar publicamente que Jesus é o meu Salvador e perdoou todos os meus pecados. Eu chorei muito aquele dia, eu fiquei envergonhada, porque eu duvidei do poder de Deus. Eu duvidei do poder do Evangelho, sabe, que o que ele faz no coração das pessoas.
E esse senhor velho, quando ele nos viu, que ele estava cantando, estava ali naquela alegria, eles são muito alegres, e aí ele pôs a mão no rosto e começou a chorar convulsivamente, porque ele falou: pastor, tem 30 anos que eu espero o senhor voltar. Então são esse tipo de coisa que não nos deixa ficar parado. Enquanto eu tiver fôlego, eu quero servir ao Senhor. Não me interessa se é Ribeirinha, não me interessa se é África, não me interessa se é Goiás, não importa onde for. A única coisa que eu sei que vale a pena é servir a Jesus. É ser uma resposta para um povo carente. Sabe, é saber que Deus ainda pode me usar em um lugar. Às vezes você vem para o Brasil e as igrejas estão brigando entre elas. E aí, um brigando com o outro, um ressentido com o outro, enquanto há tantos lá fora. E eu não queria que isso perdesse no coração da igreja, em nome de Jesus. Sabe, que nós pudéssemos renascer esse amor. Não porque a gente está indo, mas é porque Deus nos chamou para isso. Essa igreja foi edificada para isso. Sabe, uma igreja quando era bem menor, enviava missionários na Índia. E aí agora o Celso falou: amor, nós vamos ficar 2 anos lá. Depois nós vamos 2 anos para a Ribeirinha. Aí depois nós vamos 2 anos para a Índia. Aí depois que nós vamos pensar que parar. Então vocês oram por mim, tá? Deus tem que renovar as minhas forças como águia. Mas eu não quero parar também. E aí as pessoas falam para mim: Sônia, por que vocês vão sair? Aqui é tão bonito, é tão legal, tão jóia, a casa está boa. Mas aqui não adianta eu chegar e ficar ali triste, sabe, sem ter um alvo, sem ter um objetivo, de saber que o Celso tem tanto para dar e ficar ali parado. E esse lugar que nós vamos para lá agora foi o primeiro campo missionário que nós tivemos. Foi o primeiro, quando nós saímos do seminário, que nós fomos para a África, foi para essa cidade. E tem uma igrejinha lá, uma igreja que quando havia muita perseguição naquela época, o governo fechava a igreja, havia muita perseguição. E o Celso ia então para o interior, lá para o meio do mato. E ele ficava dando aula e nós reuníamos debaixo de uma árvore, de um jambuzeiro que chama lá. E o Celso dava aula ali, ficava ali. E às vezes a nossa igreja era fechada, o governo mandava fechar, e aí o Celso ia para lá. Então foi a primeira igreja que nós começamos. Chamava Primeira Igreja Batista do Narrene. Até hoje é a Igreja Batista. E aí o Rafa construiu um salãozinho bonitinho. O pastor que se converteu lá, está lá até hoje, que é o pastor Caetano. E então o Celso foi visitar essa igreja, agora. E quando ele foi visitar essa igreja, entrou no salão, um grupinho pequeno de pessoas, ali eles cantando, uma coisa amarrada, fechada, sabe? E aí, ele falou assim: fecha a igreja, para de cantar. Fecha a igreja. Vamos todo mundo para fora. E aquele bairro onde tem essa igreja, tem muitos refugiados, porque está tendo uma guerra interna em Moçambique, entre os Macondes, que é uma tribo que nós queríamos alcançar da outra vez. E aí ele falou assim: fecha a igreja, vamos todo mundo para a rua. Todo mundo para a rua, vamos evangelizar. O que adianta a gente ficar cantando aqui? Lá fora tem um monte de gente perdida. E ele fechou a igreja, o povo saiu. E aí conseguiu, evangelizou e tal. E falou: olha, avisa lá para todo mundo que no outro sábado nós vamos estar aqui com um caminhão de comida. Porque eram refugiados, não tinha comida. E aí, no outro sábado, o Celso foi com um caminhão de comida, roupa. Gente, tinha gente para tudo quanto é lado. Aquela multidão. E o Celso ficou desesperado, né? Falou: meu Deus, e agora, né? E as mulheres, aí no final ele falou: olha, vai ter só para as mulheres, para as mamãs. E as mamãs ficam com as crianças nas costas. Aí uma pegava a criança, emprestava para a outra, para falar que a criança era da outra, para poder ganhar comida. E aquele povo ali naquela fome, e a gente distribuindo comida. E o Celso, falamos de Jesus para eles, muitos, mas muitos muçulmanos. E aí, no outro dia o Celso falou assim: ó, sábado que vem nós vamos estar aqui. Mas só que ele veio embora.
E ele falou assim: quero ver se esse povo vai voltar, né? Não vai ter comida. Gente, o Almir esteve lá no outro final de semana, tinha 280 pessoas. Ele já batizou um grupo. E quando o Celso chegou lá, tinha um senhor que falava a língua daquele povo. E ele começou a falar, e o Celso falou para ele: para, como é que você deixa esse cara falar, Almir? Você nem sabe quem ele é. Né? E o Almir falou: pastor, mas é porque ele sabe falar a língua. Esse senhor era muçulmano, se converteu, e o Almir batizou ele domingo passado. Hoje existe uma igreja que não cabe dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o povo saiu, o povo deu um sim para o Senhor, as pessoas começaram a evangelizar, a responder. Então tudo isso nos impede de ficar parado. São essas coisas que nos impedem de ficar quieto. Não, Deus, eu quero servir ao Senhor, porque não tem nada mais gratificante do que isso. Estamos velhos, estamos cansados, mas o Senhor vai renovar as nossas forças. E como essa cidade era uma cidade que nós fomos muito perseguidos, fomos expulsos dela, então tem muitas mesquitas. Tem ruas que tem 4, 5 mesquitas. E nós vamos construir, em nome de Jesus, uma igreja e levantar o nome de Jesus no meio de um monte de mesquita e dizer que Jesus é o rei, que Ele reina e que Ele é Senhor. Amém, queridos? E não vai ser nós, vamos todos nós. E aí eu quero que vocês sintam parte daquilo que Deus vai fazer ali naquele lugar. Amém? Sabe, começa a orar e pedir para Deus: Deus, coloca amor no meu coração por povos não alcançados. Coloca amor no meu coração, me tira do meu comodismo. Me tira, Senhor, desse arasmo, dessa inércia que nós falamos hoje, que a palavra de Deus vem e não nos move. Nós não queremos isso, queremos, ó Deus, ser uma resposta, queremos responder ao Senhor. E sabe, quando eu penso nisso, Deus tem falado muito conosco sobre a natureza de Deus. Amém? No ato da conversão, quando eu me converto, que é o maior milagre do que Deus dá o relógio para Carmen, maior milagre do que uma ressurreição é a salvação, é o novo nascimento. Porque esse novo nascimento, a natureza de Deus passa a habitar em nós. Então nós nos tornamos o quê? Filhos. Antes eu era criatura e eu me tornei filho. E essa natureza que Deus coloca dentro de nós, ela tem um objetivo, Thaís. Sabe, a hora que essa natureza vem, é para que eu possa revelar Jesus aonde eu estiver. Então Deus tem falado muito comigo sobre isso. Qual é a natureza de Deus? Como é que ela vai fluir através da minha vida? Se alguém me fere, pisa no meu pé, me machuca, qual é a minha reação? A minha reação é revidar, ou é ficar amargurado, ressentido, é ou não é? Qual é a natureza de Deus quando eles crucificaram Jesus, quando eles fizeram tudo por Ele? O que fluiu de Deus? Perdão. Então, quando flui do meu coração ressentimento, amargura, tristeza, é porque a minha natureza está me dominando. E não a natureza de Deus que Ele colocou dentro de mim. Por isso que lá em Romanos, eu queria ler com vocês, em Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, acharam? Rogo-vos pela misericórdia. O pastor Celso falou muito sobre a natureza, né? Portanto, irmão, rogo pela misericórdia de Deus que ofereçam o vosso corpo santo e agradável. Não vos moldeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E hoje, nesses dias, o que Deus tem falado comigo é o seguinte: quando acontece uma coisa, qual é a minha reação?
Porque essa natureza que Deus implantou em nós, ela vai ser manifestada através das minhas atitudes. Eu vou manifestar Deus através das minhas atitudes. Então, quando acontece alguma coisa que vem aquela ira de dentro do meu coração, que quer fluir, e eu penso, não, essa natureza não é de Deus. O que Deus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? O que flui do coração de Deus? Flui perdão. Flui amor. E sabe por que, gente, que muitas vezes a igreja hoje tem sido envergonhada? Porque nós não expressamos Jesus. Porque o que nós estamos expressando é aquilo que nós somos, não aquilo que Jesus é. Então, é natural, eu queria, interessante, não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou. O fazer tem que ser consequência daquilo que eu sou. E muitas vezes na vida cristã nós ficamos parados e não somos uma resposta de Deus, porque eu não sou. Eu não deixo a natureza de Deus fluir através da minha vida. E eu achei tão interessante, porque o que o diabo faz, ele tenta manipular a nossa mente, sabe, para que a gente não realize e não manifeste essa natureza de Deus. E eu achei tão interessante quando eu estava vendo, presta atenção, quando Golias estava afrontando o exército de Israel, ele usou armas. Quanto tempo tinha que Golias estava ali enfrentando o exército de Israel? Ei, seus bananas, vem cá, vocês não dão conta para nada não. Todo dia a Bíblia diz que ele levantava, ia lá e afrontava o exército de Israel. É ou não era? Ele usou arma? Não. Ele usou a mente do povo. Ele jogou medo no coração do povo, na mente do povo. Vocês não vão dar conta de me vencer. Eu sou forte. Vocês são um fracassado. E é isso que nós temos aceitado muitas vezes na nossa vida cristã. Pensar que nós paramos, que nós não damos conta, que nós não podemos. E o Satanás, sem arma nenhuma, mas jogando dardos inflamados do maligno, tem entrado na nossa mente, na nossa vida e nos feito parar. E aí eu queria desafiar vocês, no nome de Jesus. Qual a natureza que você vai deixar fluir na sua vida? A sua ou a de Deus? Quem já nasceu de novo? Quem não nasceu, aceita Jesus hoje no nome de Jesus. Se você não tem certeza do seu novo nascimento, da sua salvação, vem aqui na frente, nós vamos orar por você no final do culto. Mas se você nasceu de novo, a hora que você nasceu de novo, você recebeu a natureza de Cristo em você. E agora você tem que deixar alimentar, você tem que ser transformado pela renovação da sua mente, entender tudo aquilo que você é em Cristo Jesus e deixar que as suas atitudes manifestem quem Jesus é. Santo, aleluia, perfeito, perdoador, dele flui amor, dele flui compaixão, dele flui tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia, queridos. E eu quero desafiar mesmo vocês, porque tem sido para mim um desafio. Para mim um desafio. Em casa, quando acontece alguma coisa que me dá aquela reação, aí eu penso, qual é a natureza que eu vou deixar fluir? A minha ou a de Jesus? E aí, muitas vezes, mudo o meu coração, mudo a minha atitude, falo, não, Jesus, eu quero perdoar agora, porque o Senhor é perdão.
Senhor, eu quero amar essa pessoa que tem sido um calo no meu pé. Por quê, Jesus? Porque o Senhor é amor. E assim nós vamos ser dominados pelo Espírito Santo. E Jesus vai ser manifestado. E esse mundo será transformado pela igreja de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Levanta e começa a orar e começa a pedir para Deus, para que Ele possa realmente mudar o nosso coração, mudar a nossa vida, sabe? E que a semente que Ele lançou possa frutificar. A semente que foi lançada no nosso coração possa frutificar, possa dar frutos para o reino do Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus.